Bem-vindos ao Arretagro, o podcast mais arretado do agro. E mais uma vez, em vez da gente levar os nossos convidados para o estúdio, nós fomos convidados para conhecer mais uma propriedade. Nós estamos aqui no rancho Isabelle Chaves, em João Pessoa, bem pertinho da cidade, e a gente vai bater um papo muito legal com esses dois irmãos sobre hidroponia. Então, produção de microgreens, produção de flores comestíveis, hortaliças, vocês vão ver como tá bacana. E para a gente começar, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês por nos receber aqui e para o povo conhecer vocês também, para o nosso público conhecer um pouco mais da história de vocês, eu gostaria que vocês se apresentassem. Mas eu vou começar por ela, pode ser, Glauber? Com certeza, com certeza. Olá, pessoal, é um prazer para a gente receber vocês, né? Trazer um pouquinho da história do rancho Isabelle Chaves. Eu me chamo Raíssa Chaves, sou sócia e fundadora aqui do rancho, junto com meu irmão Glauber, que vai falar um pouquinho para vocês sobre a nossa história, como a gente começou, né, Gabriel? E logo mais a gente vai falando. Excelente. E você, Glauber? Isso, Glauber Chaves, né? Como a Raíssa disse, somos irmãos. Pode dizer que a gente é ex-advogado, Raíssa, que acho que não tem ex-advogado, né? Que a gente, não, vamos começando, a gente vai falando sobre a história. A gente se formou em Direito, a gente tinha um escritório de advocacia, eu fui servidor público e em 2020 surgiu uma oportunidade, né? A gente fez alguns trabalhos prévios para descobrir o que é que a gente ia fazer. E, enfim, largamos a advocacia, era também tempo de pandemia, Covid, lockdown, e a gente fez essa imensa mudança de trajetória de vida, se mudou aqui para o rancho e hoje a gente é um produtor rural, muito bem. Agricultores. Muito bem, eu acho que a pandemia, ela deu uma guinada na vida de muita gente, né? E de vocês, aparentemente, não foi diferente. Sim, foram grandes mudanças. 180 graus. Nossa, acho que quase 360, eu posso dizer, porque a gente tinha um projeto de vida completamente diferente, né? Isso aqui era o nosso plano B. Então, a gente sempre sonhou, na verdade, em investir em alguma coisa aqui. Então, o rancho está desde 97 na nossa família. A gente cresceu aqui entre campo e cidade e a gente sempre teve essa vontade, hein? Eu e Glauber, a gente sempre conversou isso. Então, quando a gente teve essa oportunidade, é aquela história do cavalo selado. Então, a gente quis agarrar passou, com toda... vocês montaram em cima? Montamos em cima, literalmente. Em cima, e estamos galopando, né? Muito bem. Então, já que vocês já era da família a propriedade, e aí vocês falaram que vocês eram advogados, ou eram ou são advogados? Somos advogados, né? A gente nunca pode deixar para lá. A pandemia deu esse incentivo a mais, mas eu queria que vocês contassem pra gente como foi todo esse processo e como foi quando caiu a ficha e falou, vamos. Eita, na verdade, como a Raíssa tinha dito, né? A gente tem a propriedade desde 97, então a gente sempre esteve aqui presente. Nossos pais criavam cavalo, boi, plantavam inhame, a gente chegou a comercializar ovo também, leite. Só que era aquela atividade extra que nossos pais servidores públicos, né? E, enfim, a gente teve essa vivência. A vida nos levou para o direito, mas sempre ficou aquele gostinho do campo, rapaz, era massa demais. Aquela vontadezinha, aquela vontade. Assim, sabe? E aí, coincidentemente, eu vinha estudando para concurso público e o meu lazer, antes de dormir, era assistir vídeos sobre agricultura. Assim só que eu não tinha também. a menor ideia de que eu iria acabar na agricultura. Só que aí eu ia assistir uns canais, e aí via sobre adubação de solo, sobre poda. E aí eu comecei a plantar algumas coisas aqui por lazer. Meu descanso era estudar agricultura. Então começou a despertar isso de repente mesmo, assim, essa vontade de começar a cultivar algumas variedades. Ficando cada vez maior, foi ficando, não dá mais. Isso, e aí Raíssa também sempre teve essa ligação enorme
principalmente também com animais. Raíssa adora, ela é que é a nossa guerreira de fazer aquelas operações, Eu amo muito. Aquelas operações bem perspicazes, né, Raíssa? Porque eu acho que assim, o pai da gente faleceu, ia fazer 12 anos, o Glauber tinha 13, né? E assim, as últimas memórias, os momentos mais felizes da gente mesmo. Eram aqui. Foi aqui, porque o sonho dele, junto com Mainha, era: vamos se aposentar e a gente vai viver no rancho. Então, assim, era uma coisa que ele queria muito junto com ela. Então, isso fez com que eu e Glauber também tivesse esse amor aqui pelo rancho. Aqui é muito mais do que uma empresa, é muito mais... Já me emociono falando. Mas aqui é onde a gente se conecta com a família. Então, todo ano, fecha essa época aqui de festa de São João, a gente reúne os familiares, meus primos, meus amigos, os amigos dos meus amigos, conectam o Rancho Isabelle Chaves como algo com a natureza. Então, animal para mim, eu sou alucinada por planta e alucinada por bicho. Assim, meu sonho ainda é encher esse rancho cheio de cavalo, de vaca. Aí né, aconteceu que a gente tinha essa vontade, a gente entrou em contrato com o Sebrae, e aí a gente fez uma consultoria para descobrir, vamos para o camarão, vamos para o peixe, vamos para a fruta, pecuária, o que a gente vai fazer? E aí a hidroponia foi uma das opções que a gente achou super interessante por ser uma agricultura moderna, sustentável, inovadora, que também a gente pudesse otimizar o espaço, como a gente também tem uma propriedade menor. Qual é a área daqui? O tamanho 4 total? hectares. 4 hectares. Né? A gente tem hoje um conceito que todo mundo fala que é fazenda urbana, né? Porque a gente está dentro da cidade. Então a gente também tem isso, um grande vantagem nossa, porque a gente tem um transporte muito curto. Você tá do lado do seu consumidor, isso, né? a gente colhe e entrega super fresco na mesma hora, A né? gente quebra a questão da logística de Isso, entrega, colhe no dia e tão entrega. longe, né? Esse produto ele vai muito mais fresco do que a gente pegar um produto que venha de uma cidade muito mais Muito longe, distante, né? Isso. E aí a gente fez essa consultoria, surgiu a hidroponia, era um custo muito alto para iniciar, e a gente acabou que esfriou. Isso em 2019. No final de 2019, de dezembro para entrar em 2020, em janeiro, surgiu uma oportunidade de negócio de um material usado, mais barato, e aí a gente decidiu adquirir. Eram em torno de 20 bancadas, 22 bancadas, que dava para a gente iniciar. Dava para começar. Dava para começar. Dava para virar produtor. Dava para virar produtor de 30 alfaces, né? Era a nossa produção diária, a gente 30 alfaces vendia por dia. Era 30 unidades, tinha dia que também nem vendia, mas era o jeito com capital próprio, né, que a gente não entrou em nenhum financiamento, e de adquirir aquelas bancadas, conseguimos um parcelamento bem legal. E aí foi acontecendo, aí a gente entrou em janeiro, 16 de janeiro de 2020. Aí a gente veio para o rancho, pegou Cocada, que era a nossa única cachorrinha, a vira-lata, hoje já tem outra, que apareceu aqui, a gente adotou. Uma rede, um cuscuz, a gente diz que isso é verdade mesmo. Aí a gente fechou o negócio. Foi dezembro de 2019. Que a gente entrou em negociação até tava fechar, de férias, estava em Tabatinga, que é uma praia daqui do Litoral Sul. E eu e Glauber me ligou. Isso assim, a gente tá falando, mas foi de um dia pra noite. Tem um negócio aqui, vamos? Ele me ligou assim, Raíssa. Não, eu apareceu suspeitei que poderia acontecer e a gente ficou nessa expectativa. Quando surgiu, a gente começou a se falar nos finalmente, era tipo 6 horas da manhã, de 8 para 9 horas a gente já estava aqui. A gente já tinha decidido. Agora era assim, ó. Ninguém tem R$1 no bolso, a gente fazia esse negócio dar certo assim, assado, aí o cara topou e eu vou fazer minha mochila, vou pegar a cachorra e a gente vai se embora. Aí tava de carro, passa lá aqui em casa e a gente já vai direto. Nesse dia a gente já se mudou pro rancho. Caramba. Então assim... E 2 meses depois veio o lockdown, né? Exatamente, porque até então tava aquela suspeita se ia realmente fechar, se não ia. E a gente... Foi assim, teve um feeling, né, de querer fazer, tinha essa oportunidade. Em paralelo, eu estava reformando uma sala de escritório de advocacia. Eu estava já há um tempo no escritório de advocacia, estudando para concurso, mas o escritório já estava crescendo e a gente estava com esse outro plano, né? Eram 2 projetos muito grandes, que a gente gosta bastante do direito, não deixa de agregar dentro da empresa, né? A gente traz esse conceito que é para a vida, o direito abre a mente da gente
para muita coisa. Então, nos assim, ajuda demais no dia a dia. então a gente ajuda veio demais. embora pra cá, ligou pra mãe, ela nem gosta que eu fale isso, mas a gente sempre fica brincando que ligou pra ela pra dizer, mãe, a gente tá aqui no rancho. Ela, vocês vão dormir aí? Eu disse, não, a gente vai morar aqui. Aí ela, como assim? Vocês vão fazer o quê? Eu disse, não, mãe, a gente... Aí explicou a situação, né? E mãe já vem de outra raiz, já vem de serviço público, né? A estabilidade. Vocês estão doidos. Vocês estão tudo doidos, vão virar tudo verdureiro. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, mãe é mãe e a gente sabe que toda essa questão, a gente vinha com uma bagagem, de repente do dia para a noite mudar. Vem medo, vem tudo, mas se não enfrentar, a gente não faz nada, né? E aí a gente decidiu, de fato, se mudou e caiu de cabeça. E nesse momento, vocês, quando vieram, mudaram, vocês já se desligaram do direito? Ou ainda por um tempo continuaram com as duas opções? Eu continuei estudando, mas tipo, acho que nem... prova para fazer, eu tinha prova, né? No Mato Grosso. Eu fui fazer prova, inclusive em Bonito. Eu estava estudando para Mato Grosso do Sul. Era para juiz defender, estadual. Mato Grosso do Sul, exatamente, porque existe essa rivalidadezinha, né? Eu fui para Campo Grande. Era a prova de juiz estadual do Tribunal de Justiça de lá. Só que aí eu fui com Tayene, né, que é minha noiva. Na época a gente tava namorando. E só que quando eu cheguei lá, cara, já fazia um mês, a prova era em fevereiro, já fazia um mês que a gente tava envolvido com a hidroponia. Nem queria passar mais. Eu disse, Tayene, eu não vou fazer prova não. Vamos visitar a hidroponia, vamos visitar a fazenda. Ela disse, rapaz, não sei o quê. Aí eu até liguei pra minha mãe, né? Mãe, eu não vou fazer a prova não, isso. Rapaz, você tá doido? Então, já fui visitar fazendas, a gente acabou indo pra Bonito, passear, e aí desde lá, quando não fiz a prova, já voltei e disse, eu quero lá mais saber de concurso público não. Isso eu já tinha uma bagagem grande de estudo, eu já fui servidor, já tinha passado em alguns concursos, então eu tive uma vida de muita dedicação ao direito. Só que balanceando assim e pesando, né, algumas questões, eu decidi que valeria muito mais a pena estar aqui, era uma coisa que valia a pena. Já eu estava com alguns processos, tinha a questão do escritório, né? Era eu e minha prima, maravilhosa inclusive, que sempre diz, essa portinha tá aberta aí. Mas de toda forma, assim... Agora tá aberta para você levar alguns Agora tá aberta para ela virar minha advogada. Levar a salada. E estudando para concurso, tinha feito concurso também, tá na espera, o concurso foi até suspenso. Até amanhã fica dizendo, Raíssa, se for chamado, vai deixando aí em stand-by. Mas quando eu me vi no meio da hidroponia, com o computador, fazendo petição e olhando se a planta estava bem, eu disse, não, aí não tem mais condições. São dois caminhos que exigem muito e a gente gosta de fazer as coisas muito bem feitas, cada um com suas dificuldades, mas exige que você realmente se dedique. Então, nesse dia, eu realmente disse, e Glauber já tinha tido escritório também, ele disse, Raíssa, é uma loucura, você não vai conseguir dar conta, mas a gente sempre acha que vai conseguir dar conta de tudo, né? Mas não vai. Aí a gente precisou definir, eu disse, não dá, eu não tenho, porque a dedicação do concurso público é enorme, do escritório de advocacia também, que não tem nem horário para atender os clientes, os parceiros. 24 horas, a né? gente precisa definir. Se lá na frente a gente achar que é possível encaixar a advocacia, tudo bem. Mas a gente precisa se dedicar. Né? É isso. Aí a gente precisa fazer o que enche o coração mesmo, né? Apesar de que a gente gostava muito, eu gosto muito do direito. Mas de fato não tinha como conciliar, principalmente nesse início de fundação de projeto, né? E nesse momento foram escolhas, né? Sim. E eu, sem querer dar pitaco em nada, mas eu acho que vocês acertaram muito. Graças a Deus. E é bacana porque a gente já teve a oportunidade de dar uma volta, conhecer um pouco, e a gente fica impressionado. Uma porque também sou agrônomo, igual assim como os Gilson e João, então isso enche os nossos olhos. E a gente vê dois irmãos jovens investindo e fazendo isso com tanto amor, com tanto orgulho, sabe? Eu acho que é muito bonito e serve de inspiração para outras pessoas, porque aposto que depois que vocês já contaram essa história em outros lugares, até para os amigos, conversando, quantas pessoas já falaram que queria ter essa coragem? Sim. Na verdade, até ir para a agricultura, viu? Que Caramba, agricultura... eu queria investir na agricultura. Caramba, que coisa massa.
Mas assim, né, a agricultura é lindo, maravilhoso. É uma mas montanha-russa. Eu acho que a gente tem um pezinho assim no céu com Deus, a conversa é bem próxima, porque todo dia é uma loucura. É que aqui tá bem né? pertinho. Mas ele tem um olhazinho pro agricultor diferente, porque tem. é um mundo assim fantástico, enche os olhos de todo mundo, realmente, principalmente quem não é da área, que vê, ai, como é lindo amanhecer o dia e plantar. Mas não é fácil, né? Não é. Na verdade, tudo tem seus desafios, tudo tem suas A gente tem dificuldades. que escolher quais são os desafios que a gente vai enfrentar. Isso. né? Qual batalha você consegue vencer e enfrentar, né? Mas no agro, no setor, é primordial que você, de fato, goste da atividade. Porque são muitas especificidades, muitos desafios, muitos obstáculos, muitas questões que fogem do seu controle, né? Não é você apertar um parafuso aqui e resolveu. Então, tem toda a questão climática, tem as São questões Pedro no meio. Tem São Pedro, né? Tem as pragas, doenças, enfim. De fato, você tem que ter amor pela atividade para ser constante, ser disciplinado, para que consiga ter sucesso. E aí hoje, a gente falando já do Rancho Isabelle Chaves, um produtor de hortaliças, entre outros. Sim. E você falou que vocês começaram ali com seus 30 pezinhos de alface diário. Hoje, o que vocês produzem? Quais as espécies, variedades, tipos, produtos? O que hoje está sendo produzido aqui? Então, hoje a gente é voltado totalmente para a parte de hortaliças, né? Apesar de que a gente tem aí um ramozinho específico para alta gastronomia, que é a nossa persona, são os restaurantes, é quem mais a gente atende diretamente. Então, a gente hoje tem 39 produtos. Na verdade, são variedades, e aí você puxa, por exemplo, uma variedade alface, a gente tem várias variedades dentro, tem várias espécies dentro dela. Tem parte de maçaria, né, que é rúcula, agrião, salsa. Tem a parte de temperos também, que são as ervas finas frescas. A gente é pioneiro. Eu quando andando ali, eu fiquei apaixonado dos pezinhos de tomilho que eu vi ali. Sim, a gente tem toda essa questão de trazer produtos que aqui na Paraíba a gente não tinha tanto acesso. Por exemplo, nas pesquisas que a gente fez, a gente não encontra tomilho fresco, uma sálvia fresca, um DIU. Então a gente tem gama de produtos gourmets, né, numa linha mais fina. Tem a parte da base, né, nossa linha tradicional. Tem a parte de flores comestíveis, microgreens, que nós somos pioneiros no cultivo profissional. Para quem nunca ouviu essa expressão, microgreens, o que são? São microvegetais, são mini folhinhas, certo? É um processo, ela sai do broto e ela se torna um microvegetal. São super alimentos. Tem micros que têm até 40 vezes mais nutrientes do que outros. Então, assim, é uma concentração muito alta de nutrição dentro de uma plantinha bem pequenininha. Ela embeleza. São aquelas que o pessoal usa para decorar os pratos. Sim, né? A gente eu fico assim até um pouquinho que o pessoal da cozinha, a gente vai empratar e a gente utiliza. São belíssimos, assim como as flores. As flores entram na categoria de punks, né? São plantas alimentícias não convencionais, porque não é do nosso dia a dia. Então ela vem aí para embelezar, mas também para nutrir esses alimentos dentro da sua alimentação, no seu cotidiano, você vai só ter vantagens, né? São nutrientes, são super alimentos mesmo. Tem vários estudos, aí não é da boca para fora, vendendo produto não. São alimentos que ele fazem a diferença. Então a gente consegue ter uma beterraba em forma de folhagem, pequenininha. E as crianças, por exemplo, é uma forma de você envolver elas numa alimentação mais saudável, trazendo beterraba, repolho, cenoura, que às vezes não é tão palatável, mas ela pequenininha, ela fica mais atrativa. Então a gente tem vários produtos para cada cliente, de forma muito especializada, um atendimento muito direto, específico e com todo o carinho que a gente faz aqui no rancho. E vem novidade por aí também, né? Mas Sim. essa parte a gente infelizmente não pode contar. Mas logo mais. quando tiver a novidade, a gente volta. Vai Com vai fazer outro programa, outro podcast, com Excelente. certeza. Nesse momento, gente, a gente vai pro campo. Como já escureceu, a gente aproveitou para pegar as primeiras cenas enquanto o sol estava lindo hoje. E o João vai acompanhar esses dois irmãos maravilhosos nessa continuação. Oi, neném! Chegou. Nessa conversa nossa. E a gente vai ver lá como funciona na prática, quais são os passos para a produção. E João, então mostra pra gente como funciona. E você que assistiu até aqui, já segue eles nas redes sociais. A gente vai colocar o link aqui embaixo. E essa conversa ainda vai longa. Fica de olho. Obrigado, gente. E até daqui a pouco. Gabriel. Obrigado, Até mais. Valeu.